Vamos dar continuidade ao nosso culto? Então, eu estava dizendo que é muito bom ter cada um de vocês aqui nessa noite, tá? Piri, muito bom ter você, né? Cada um de vocês, né? João, a Denise, às vezes alguns que ficam alguns domingos sem vir, outros que ficam só um. É muito bom ter todos vocês aqui, ok? Sentindo falta de várias famílias aqui ainda hoje, né? Vê que tem vários lugares. Queridos, o Brasil, ele vem avançando gradativamente no que diz respeito à diminuição do analfabetismo. De acordo com o IBGE, né, os analfabetos eram 11,5% no ano de 2004. 11,5% da população brasileira em 2004. Passados 8 anos, em 2012, essa porcentagem diminuiu para 8,7% da população. Ok? E no último registro, 2016, caiu mais um pouco. O analfabetismo no Brasil alcança 7,2% da população. Então a gente pode reconhecer que isso é um avanço. É importante aprender a ler, escrever, é muito bom, individualmente e também coletivamente, socialmente falando, né? Contudo, eu não estou aqui hoje para falar de analfabetismo. Quando a gente volta os nossos olhos para as coisas espirituais, para as coisas de Deus, percebemos que não só o nosso país, mas toda a humanidade caminha a passos largos para um grande analfabetismo bíblico. Hoje, em várias igrejas, a leitura bíblica e o estudo bíblico não ocupam mais o ponto central. Sabe o que ocupa o ponto central nas igrejas, em muitas igrejas? Música, teatro, eventos diversos, entretenimento, ocupam cada vez mais espaço e mais tempo nas igrejas. Não que cada manifestação que traga louvor a Deus, adoração a Deus, não tenha a sua importância. Mas a questão é que a leitura e o estudo bíblico cada vez ocupa menos espaço nas igrejas. As escolas bíblicas dominicais tornaram-se fracas e esvaziadas, quando existentes. Muitas igrejas já não têm mais escola bíblica dominical, já não ensinam as suas crianças desde pequeno na linguagem delas, que elas possam aprender, absorver aquele ensino. Tá bom assim, gente. Tá que mais, né? Tem outras coisas importantes, é isso que as pessoas pensam. Temos ouvido falar de muitos crentes que se converteram há 5, 10, às vezes mais anos. E às vezes nunca conseguiram ler a Bíblia por completo. Vocês acreditam nisso? 5, 10, 20 anos e nunca leram a Bíblia de capa a capa. Pessoas que se dizem servos do Deus Todo-Poderoso, dizem que amam a Deus, que querem viver para a glória de Deus, mas depois de 10, 20 anos não conhecem a palavra de Deus. Nenhuma vez sequer. Ouvimos também de crentes que não conseguem encontrar livros na Bíblia. Às vezes tem uns livros que são mais difíceis, né, irmãos? Mas por quê? Porque falta leitura, falta estudo, falta manuseio da palavra de Deus, prática. Muitos cristãos não memorizam versículos da palavra de Deus e vão contra o que a própria palavra de Deus diz. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar. Não guarde no coração as tuas palavras para pecar contra ti. Essa é a realidade de muitos crentes.
Não precisa você vir à frente da igreja e falar, olha, eu sei 10 versículos. A gente não está aqui para se exibir. E a gente não convida as pessoas para fazer isso para exibir as pessoas, mas para estimular as outras pessoas a fazerem isso. Vamos fazer isso, vamos memorizar os versículos. Mas é importante que cada um faça isso. Ouvimos também de professores e, pasmem, pastores, totalmente despreparados teologicamente, que ensinam coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Pelo contrário, totalmente oposto ao que a Bíblia ensina. Eu vou citar um exemplo, talvez muitos de vocês conhecem esse exemplo, de um homem que se chamava pastor e que usou até o texto de Oséias, capítulo 3, para defender que o adultério é bíblico. Eu vou citar o versículo para vocês. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu marido e adúltera. Só que o rapaz lá, o senhor, por falta de conhecimento da língua portuguesa, ele falou, e adultera. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Até o repórter foi entrevistar ele e falou, não, mas está escrito aqui, ó, adultera. Deus está mandando adulterar. E o repórter, na maior, talvez, da simplicidade, não, mas não é adultera, meu senhor. É adúltera. Tem um acento aqui, você está vendo? Chamava-se de pastor. E uma coisa grotesca, né, irmãos? O que temos visto e ouvido de igrejas, muitas igrejas, que homens e mulheres desprezam o conhecimento de Deus. Quero convidar vocês para abrirem sua Bíblia comigo em Oséias, capítulo 4. É o nosso texto de hoje. Olha, prepare-se nos seus assentos aí, ajeita direitinho, porque o texto de hoje ele é duro. A palavra de Deus é dura. E assim, só lembrando que esses textos são escolhidos desde o começo do ano, né? Tanto da escola dominical quanto do sermão, né? O pastor ele não manipula o texto, eu vou falar sobre isso, né? Essa semana, né? Capítulo 4 de Oséias, versículos 1 a 6. Ouvi a palavra do Senhor, desculpa, irmãos, vamos lá, Oséias, capítulo 4. Nós já pregamos em Oséias, né? Tem 2 semanas. Oséias, capítulo 4, a partir do verso 1, o versículos 1 a 6, eu vou ler. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo, com as aves do céu. E até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite. E destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Feche teus olhos mais uma vez, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Abre os nossos olhos, Senhor, espirituais, para compreendermos, Deus, o que a Tua palavra tem a nos dizer agora.
Abre os nossos corações, Senhor, para recebermos a Tua palavra, Deus. Para compreendermos que o Senhor tem a nos dizer uma mensagem, uma contenda aos nossos corações, Deus. Um desafio, um alerta, um chamado, Senhor. Para que a gente viva em santidade, Deus, não em pecado. Em nome de Jesus. Amém. A verdade central desses versos 1 a 6 de Oséias 4, é que a falta de conhecimento de Deus leva a humanidade à ruína e à destruição. Quando o homem não conhece a Deus, o seu destino é a ruína e a destruição. É a consequência direta do desprezo pelo conhecimento de Deus. Oséias, ele usa a palavra e seus cognatos, conhecer, 12 vezes. 12 vezes no livro dele. O livro de Oséias tem 14 capítulos. Então ele repete esse termo várias vezes ao escrever o seu livro. Quando ele diz o conhecimento de Deus, Oséias não se refere apenas ao conhecimento teórico, apenas à informação sobre Deus. Ele fala sobre isso, mas não só sobre isso. O conhecimento de Deus não é simplesmente saber coisas sobre Deus, mas também saber quem é Deus, relacionar-se com Deus, ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus. O texto que nós lemos, claro, fala do povo de Israel. O versículo 1 diz: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. A mensagem do profeta, em primeiro lugar, é para os filhos de Israel, e especialmente falando para aquela época. Mas a palavra de Deus tem princípios que nós podemos retirar desse texto para a nossa vida. Vamos lá, o que podemos aprender aqui? Não havia conhecimento de Deus entre o povo de Israel. O versículo 1 é claro: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Não há conhecimento de Deus entre vocês, ó filhos de Israel. Vocês desprezam o conhecimento de Deus. Essa é a verdade do profeta Oséias para o povo de Israel. Irmãos, quero trazer à mente de vocês que o povo de Israel é o povo escolhido por Deus. É o povo da aliança. Deus escolheu Abraão. Já Abraão falou: eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou te abençoar. Eu vou te engrandecer. Eu vou te dar terras. Eu vou te dar uma grande família numerosa. Seja fiel. Seja uma bênção. Seja fiel. E o povo de Israel não foi fiel. Mesmo sendo o povo da aliança, eles rejeitaram o conhecimento de Deus. Eles rejeitaram o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus, a comunhão com Deus. Eles desprezavam a comunhão com Deus, irmãos. Essa é a mensagem de Oséias, chamando o povo de Israel ao arrependimento. Mostrando ao povo de Israel que quem rejeita a Deus, quem rejeita o conhecimento de Deus, quem despreza o conhecimento de Deus, só tem um fim: a disciplina de Deus, a mão pesada do Deus Todo-Poderoso. O povo que não conhece a Deus manifesta certas características. Eu vou mostrar 3 características nessa noite, ok? O povo que não conhece a Deus, que rejeita o conhecimento de Deus, a comunhão com Deus, manifesta 3 características. Primeira característica: sua vida é dominada pelo pecado. Quem rejeita, quem despreza o conhecimento de Deus, quem despreza a comunhão com Deus, tem a sua vida dominada pelo pecado. O pecado, a rebeldia, a obstinação dos corações chegaram a um nível tal que aqueles que se chamavam povo de Deus estavam piores do que os de fora. O versículo 2 diz: o que só prevalece é perjurar
mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. É triste, irmãos, para não dizer vergonhoso, assustador, aqueles que se chamam servos de Deus comportarem-se de forma igual ou pior àqueles que rejeitam a Deus abertamente, que falam, eu não quero saber de Deus não. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Olha, sabe o que é perjúrio? Perjúrio é um falso juramento, é jurar e não cumprir, é afirmar que você vai fazer alguma coisa e não fazê-la. Perjurar e mentir são irmãs, né? Perjúria e mentira são irmãos. Então, o perjúria e a mentira caracterizavam o povo de Israel. Violência, porque ele fala de matar e fala de homicídios. Fala de furtos, fala de arrombamentos. Isso tornou-se uma coisa comum para o povo de Israel, para o povo de Deus, para os servos do Senhor. Para eles era fácil matar. Quem eles quiseram matar? O Senhor Jesus. E mataram, né? E levaram à cruz. Vários profetas foram mortos pelo povo escolhido de Deus. Presta atenção nisso, irmãos. Adultérios eram comportamentos, furtar e adulterar, era um comportamento comum, aceitável. Várias mulheres, ou até mesmo vários homens. O texto mais embaixo vai falar isso, sobre adultério, depois do verso 6 em diante. Idolatria e prostituição também eram fatos que aconteciam normalmente no povo de Israel. O versículo 12 diz: o meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá a resposta. Eles não consultam a Deus, eles consultam um pedaço de madeira que eles mesmos trabalham com as próprias mãos e fazem do pedaço de madeira um Deus. Agora, para um pouquinho, reflete juntamente comigo. Será que a igreja moderna não se parece um pouco com esse povo? Será, meus queridos, que aqueles que se chamam Igreja de Cristo não se mostram totalmente contaminados por pecados, exatamente como o povo de Israel? Talvez alguns desses pecados aqui. Durante essa semana eu coloquei essa imagem no grupo, na rede social da igreja. E eu fiz uma pergunta, pedi para vocês refletirem. Com que lado da árvore vocês se parecem mais? E com que lado da árvore a nossa igreja se parece mais? Com um lado viçoso, florido, ou com um lado morto, seco, sem vida? Continuando, versículo 3 vai dizer que até mesmo a criação de Deus sofre os efeitos do pecado daquele povo de Israel. Por isso, a terra está de luto e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Irmãos, quando Adão pecou, Deus amaldiçoou a terra. A partir daquele dia, Deus disse que a terra ia produzir espinhos e ervas daninhas. Olhos, não é? Adão não tinha, na época, quando Adão cultivava o jardim, não tinha isso não. Não tinha erva daninha, não tinha espinho não.
Era só coisa boa. Era facinho, tinha que tirar praga, não. Do jardim não tinha praga. Romanos 8 diz que a natureza geme, aguardando a libertação da escravidão. Um dia, quando o Senhor Jesus glorificar todos os seus eleitos, levar todos os seus eleitos para Ele, para a sua glória, a natureza vai ser liberta também da escravidão, porque ela também está sujeita. Com o pecado do homem ela foi afetada. Então, o povo que não conhece a Deus manifesta certas características. Primeira característica, a sua vida é dominada pelo pecado. Segunda característica, seus líderes são corruptos e infiéis. Os sacerdotes e profetas eram os líderes espirituais da nação de Israel. Sacerdotes e profetas. Sacerdotes intercediam a Deus em favor do povo. E os profetas falavam de Deus para o povo. E os sacerdotes e profetas não cumpriram com o seu dever de ensinar a palavra de Deus. E nem tampouco de viver de maneira exemplar. Eles não ensinavam a palavra de Deus corretamente. E eles não viviam de acordo com a palavra de Deus. Versículo 6, do meio em diante diz: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha a sentença pesada de Deus, o julgamento de Deus. Porque vocês rejeitaram o conhecimento de Deus, a comunhão com Deus e com a palavra de Deus, eu também rejeitarei vocês, líderes corruptos e infiéis, para que você não seja mais sacerdote. Visto que vocês se esqueceram da lei do teu Deus, eu também vou me esquecer dos teus filhos. Eles rejeitaram o conhecimento de Deus, eles se esqueceram da lei de Deus, eles deixaram de adorar a Deus. Versículo 10, o finalzinho diz: porque ao Senhor deixaram de adorar. Versículo 8 diz: alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Presta atenção nesse versículo aqui, irmãos. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Sabe o que isso quer dizer? Os sacerdotes, eles ficavam no templo, ou no tabernáculo, né? Cada um em sua época. E eles eram responsáveis por receberem as ofertas. Quando o povo pecava, o povo ia, levava uma oferta pelo pecado, ou oferta pela culpa, não é? Dependendo de cada situação. E aí, eles levavam alimentos, às vezes uma ovelha, às vezes um cabrito, às vezes, né? Dependendo de cada situação, de cada oferta, era um animal diferente. E quem é que se alimentava desses animais? Os sacerdotes. Pelo menos de uma parte desses animais. Quanto mais pecados, mais animais, mais gordos os sacerdotes ficavam. É sério isso, não é brincadeira. Se você ler 1 Samuel, você vai ver lá o que os filhos de Eli faziam. Eles metiam o garfo, a Bíblia fala que eles metiam o garfo na panela antes da carne estar cozida. E pegavam mais do que era devido a eles. E dentre outras coisas mais. Nós vamos estudar 1 Samuel ainda, se Deus permitir, esse ano. Então eles se alegravam, eles estavam felizes quando o povo pecava, sabe? Porque, beleza, hoje tem churrasco. É isso que eles pensavam. Pode pecar, gente, nós vamos nos alimentar do pecado de vocês. Terceira característica do povo que não conhece a Deus: certamente serão julgados pelo Senhor. Ah, sim, é o que a palavra de Deus diz.
O versículo 1 começa dizendo: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda, tem uma palavra, tem uma advertência, tem uma disputa com vocês. E quem é que disputa com Deus? Quem é que quer disputar com Deus alguma coisa? Versículo 5 diz: por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. Deus dizendo, a sentença pesada de Deus, a contenda de Deus com Israel e com os líderes de Israel. Versículo 6, parte B: também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Versículo 7, final do versículo 7: eu mudarei a sua honra em vergonha. Versículo 9, o finalzinho do 9 e o 10: castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão. Deus certamente castigou esse povo. Irmãos, quantos milhares e milhares e milhões, talvez, de judeus foram mortos nas mãos de muitos outros povos, incluindo os nazistas. O povo de Israel está encolhido o que plantou. A falta de conhecimento de Deus leva a humanidade à ruína e à destruição. Principalmente aqueles que se dizem filhos de Deus, não é? Aqueles que se chamam por filhos de Deus, por servos de Deus. O povo que não conhece a Deus tem a sua vida dominada pelo pecado. O povo que não conhece a Deus tem líderes que são corruptos e infiéis. O povo que não conhece a Deus, que desprezam o conhecimento de Deus, serão certamente julgados pelo Senhor. Meu querido, como que está a sua vida hoje diante de Deus? Igreja Evangélica dos Irmãos, como é que está a sua vida diante de Deus? Será que a sua vida está dominada pelo pecado? Perjúrio? Você cumpre o que você diz? Ou tudo que você fala você não cumpre? Metade das coisas você fala, não, mas... né? Sua mulher nem acredita em você mais, nem seu marido. Seus filhos, meu pai, que ele só fala. Minha mãe, não cumpre nada que diz. Mentira. Tem dificuldade com mentira? E o adultério? E a violência? A pessoa violenta? Lembra que Jesus falou sobre matar? Eu, porém, vos digo, né? Aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, no coração já matou, né? E outros comportamentos que consideramos muitas vezes aceitáveis: fofoca, ganância, querer sempre mais e mais e mais, falta de união, desunião. Como que você está? Como que está a vida dos seus líderes, do seu pastor, dos seus presbíteros? Eles são reflexo de amor e santidade de Deus, ou pelo contrário, não tem humildade, não tem sabedoria, mostram-se corruptos, aproveitadores e infiéis? O povo que não conhece a Deus, que rejeita, que despreza o conhecimento de Deus, será julgado pelo Senhor. Meus queridos, Deus quer chamar cada um de nós, toda a igreja dos irmãos, para o arrependimento. Eu disse até na escola dominical que eu amo a igreja da qual eu faço parte. E eu faço parte com muito prazer.
Muito orgulho. Não sei se a palavra certa é orgulho, porque orgulho a gente tem daquilo que a gente faz, né? Eu não fiz nada para estar aqui, né? A graça e a misericórdia de Deus que me trouxe aqui. Mas eu tenho muita alegria em fazer parte dessa igreja. Mas a começar em mim, como disse o Herto agora mesmo aqui, nós temos muitas coisas para serem mudadas, irmãos. Nós precisamos nos arrepender de nossos pecados. Chega de analfabetismo espiritual. De uma vida onde Deus não é o centro, onde a palavra de Deus não está o centro das nossas vidas. Nós precisamos acabar com isso. Deus precisa ser o rei de nossas vidas. Senão a gente está andando em círculos. Deus te chama agora para confessar o seu pecado. Eu não sei qual é o seu pecado. Você que sabe, você e Deus. Cada um que sabe. Qual a sua dificuldade? Deus te chama a confessar e a abandonar todos, inclusive os adolescentes, até os mais idosos. Nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Deus está chamando, Deus está convidando, Deus está convocando. Deus tem uma contenda, talvez contra você essa noite. David, Deus tem uma contenda. Horácio, Deus tem uma contenda. Elaine, Wester, Carlos, Rodrigo. Abra seus olhos. Deus não tem prazer naquele que se diz seu servo e vive dominado pelo pecado. Deus chama a segunda EA para viver para a sua glória, unida em amor, em verdade, cheia do conhecimento de Deus. Não deixe que a sua vida e que nossa igreja continue a viver sem o conhecimento de Deus, rejeitando, desprezando. Eu sei a vontade de Deus, mas eu não quero viver isso. Não deixe isso acontecer na sua vida, meu irmão. Porque a mão do Senhor é pesada. E talvez nós já estamos sofrendo por causa disso. E talvez você possa vir a sofrer depois. Pior ainda, por causa disso. Então eu quero te convidar a olhar para essa árvore mais uma vez. E pensar, eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo cada dia. A minha vida é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, como diz o Salmo 1. Cheia de flores e frutos. Ou a minha vida é como um exército de ossos secos, como diz lá em Ezequiel. A nossa igreja precisa crescer, precisa amadurecer. Eu quero convidar vocês a orar. Eu quero desafiar você a orar, a arrepender do seu pecado, a confessar o seu pecado ao Senhor, a compreender que se você tem alguma coisa que está te impedindo a sua comunhão com Deus, e não confessar isso, você vai continuar desprezando o conhecimento do Senhor. Não faça isso. Peça ao Senhor para que use o Espírito dele, para ir lá no fundo do seu coração, para trazer à tona, na sua mente, pecados que precisam ser confessados e abandonados. Faça um compromisso com Deus hoje. Fala para Deus: Deus, eu quero ter uma vida nova. Eu quero que esse pecado não faça parte mais da minha vida. Querido Deus, eu quero te agradecer por essa noite, pela tua palavra em Oséias, capítulo 4. Te agradecer, porque assim como o Senhor chamou a atenção do povo de Israel, porque eles se diziam teus servos, mas estavam vivendo em pecado, Pai. Estavam vivendo com máscaras, sacerdotes que se engordavam por causa do pecado do povo. Se alimentavam do pecado do povo, Deus. Talvez nossa igreja tenha vivido uma situação semelhante. Temos vindo aos cultos, ouvido a tua palavra, mas falta mais união, falta mais comunhão, falta fidelidade, falta a verdade, falta a pureza, falta o sacrifício, a dedicação. Oh, meu Deus, a começar em mim. Transforma as nossas vidas, Senhor. Faça de nós, Deus,
uma árvore frutífera que agrada ao Senhor, que dá prazer, Deus, aos teus olhos, querido Deus. Faça de nossa igreja um povo cheio do teu Espírito, Deus, a começar em mim, Senhor, a abandonar pecados, a fazer um compromisso contigo, Deus, de andar em fidelidade, de pedir a tua graça, o teu temor, Deus, sobre nós cada dia. Eu te clamo, Deus, eu te suplico isso através de Jesus. Amém.